Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Camilo, o espaço onde nós tratamos da obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira com o Espírito Camilo, seu mentor espiritual. No momento, nós estamos analisando a obra Educação e Vivência e vamos hoje à penúltima lição, a de número 26, cujo título é Perturbações da Alma. E eu já começo dizendo que é uma lição, né, extremamente importante e extremamente atual. É uma lição que vai fechando o livro, né, vai chegando ao final do livro, e ela traz um conteúdo muito atual, extremamente importante para nós que estamos molejando, vivendo os momentos tumultuosos de hoje, da transição, onde o desvario de certas mentes, onde as posturas incoerentes de grande parte da sociedade, da estrutura social amplamente incoerente entre o que diz e o que faz, entre o que fala e o que pensa, gerando comportamentos estapafúrdios, agressivos, desnecessários, onde essa loucura que graça por toda a sociedade, tornando difícil a convivência social, os relacionamentos interpessoais, a convivência pacífica, porque as pessoas estão, evidentemente, no mar de incoerência e de muita perturbação de si mesmo, que ela exterioriza com agressividade, com posturas, como eu disse, extremamente desnecessárias. Então, diante disso, essa lição do Espírito Camilo, essa reflexão que ele nos traz é muito importante. Porque nós, e ele assevera isso, nós trazemos inúmeras dificuldades na nossa intimidade. Nós, como espíritos imortais, trazemos das encarnações pregressas várias dificuldades íntimas. Nós somos muito mais inferiores do que nós imaginamos. Somos espíritos em modelagem, em construção, em evolução. Então, nós, hoje, na nossa realidade íntima, que comanda, porque o espírito, nós nos comandamos, né, como um espírito imortal, essa bagagem do espírito imortal, ela comanda as nossas condutas, as nossas ações. E ela não é nada boa, ela está repleta de comportamentos inadequados, está repleta de crimes, está repleta de débitos. Então, essas dificuldades que ele diz assim, que assolam o ser na sua intimidade. São dificuldades que atacam a todos nós, afligem a todos nós com profundidade. São dificuldades, como eu disse, que nós fazemos no passado, que são agravadas pelas questões atuais. E só que o Camilo diz que, como nós renascemos, e renascemos dentro de um programa, dentro de um planejamento que nós aceitamos, passar por essa reencarnação, todos nós temos o compromisso, diz ele, de alterar nossos padrões de comportamento e nossas formas de conduta. O compromisso maior nosso, enquanto reencarnados, é esse, alterar a forma de comportamento, o padrão de comportamento, a forma de conduta. São duas missões muito graves para o espírito que muita gente não presta atenção. Ficamos preocupados com missões grandiosas, que nós vamos incumbir. Nós vamos se desincumbir da questão profissional, nós vamos terminar a faculdade, a gente vai conviver na sociedade, a gente vai fazer várias coisas. Mas a maior das missões, junto com a paternidade, é essa alteração do meu padrão de comportamento, da minha forma de conduta. Uma ode, num canto de louvor a Deus, que nos concedeu a vida, eu luto para mudar meu padrão de comportamento. Então, em minha forma de conduta. Então, eu preciso atentar para isso. As perturbações da alma vão surgindo da não atenção a essas questões, deixando de lado essas questões. Como diz Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações, que é uma atividade diária, diuturna, de minuto a minuto eu estou lutando, que daí eu altero o meu padrão de comportamento, a minha forma de conduta, porque eu tenho o hábito de fazer aquilo. Os próprios especialistas dizem que o cérebro é viciante.
E o cérebro, quando eu reencarno, eu trago a história do meu cérebro, das outras encarnações. É viciante. Está inscrito, esculpido, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, no nosso cérebro, o comportamento viciante, o padrão de conduta viciante. E é no corpo físico é que eu tenho que alterar o padrão de comportamento desse cérebro, alterando a forma viciante de se conduzir. Olha como as coisas ficam claras. Então, é muito importante eu ter atenção a isso, até porque eu vou ser ainda atingido pelos fatores obsessivos. Os meus desafetos do passado, que eu preciso ajudar no seu reencaminhamento, eles vão atuar sobre o meu psiquismo. Então, eu estou diante de um quadro complexo que requer a minha atenção nessa curta passagem, que a passagem pela vida é muito curta, que eu tenho na Terra, entre a fase infantil, adolescência, idade adulta e a senilidade, a idade provecta. Então, são 4 fases que passam muito rápido. Quando eu me dou conta, eu já estou terminando a minha encarnação. Então, o Espírito Caminho vai chamando a atenção para essas questões, lembrando do orgulho que ainda demarca as nossas condutas, os nossos comportamentos. E aí ele diz um texto que eu vou ler aqui, para ficar mais fácil, ele diz assim, ó, esses estigmas desafortunados, orgulho, arrogância, prepotência, né, orgulho insaciável, decorre da carência de uma pujante educação, em cuja programática contemplada peleja travada em prol de uma postura altruística que, aos poucos, iria esfumando a nuvem densa e obscura da personalidade egoísta. Então, eu preciso desenvolver um processo de educação e autoeducação com esta programática, né? Que tenha a programática de eu pelejar contra as minhas dificuldades emocionais e espirituais, com o tipo de comportamento que eu tenho, com o padrão de comportamento que eu tenho. E ele chama que é uma postura altruística, porque ela é silenciosa, ela é no âmago de cada um. Vejamos como é importante essa proposta do Espírito Caminho. Ele é uma postura altruística, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não vou ganhar nome com isso, eu não vou estar nas páginas ou na TV, nada disso. Nem a minha família vai saber, nem os meus próximos vão saber. Vão perceber a minha luta, mas não vão saber, porque é altruística, ocorre na intimidade de cada um. É a minha conversa com Deus, é a minha relação com Deus e com Jesus, que eu vou de forma altruística construindo dentro de mim, para que eu possa depois receber os resultados disso. E tudo isso em cima de uma questão que, inclusive, o psicanalista suíço Carl Gustav Jung trabalha muito bem, da questão da persona. Nós vivemos de representar para os outros, vivemos preocupados com o que os outros vão achar. Nós ainda não adquirimos a liberdade, que aí sim é ser livre, né? Não o que o pessoal fala, que é ser livre de fazer o que quer e se destruir em torno de droga, de álcool, de promiscuidade sexual, de enganação, de roubo, de falcatrua. Isso não é liberdade, isso aí é prisão, né? Isso é uma algema que prende a pessoa ao passar. O novo, o moderno, né? O que é postura do futuro, do planeta que está nascendo aí, o planeta de regeneração, passada a transição, o novo, o legal, o moderno, é o ser livre. Ser livre como? Eu não estou me preocupando com os outros vão achar, vão pensar, eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim, não da forma egoísta. Mas eu não preciso beber para agradar os outros, usar droga, roubar, trair, conspirar, né? E viver uma persona, como diz Jung, para agradar os outros. Já basta a sombra que eu trago dentro de mim. Eu preciso viver a minha realidade. Preciso ter uma persona que me ajude a construir essa postura altruística. São coisas distintas, são escolhas que cabe a mim fazer. Porque quando eu desencarnar, é com essas escolhas que eu vou me apresentar do outro lado, sofrendo as consequências dela. Então, nós, enquanto espírita, nesse momento atual, nós precisamos refletir quanto a isso. Nós precisamos pensar quanto a isso. Nós precisamos entender como é que isso funciona. E precisamos começar a enfrentar essas questões. E, no final desse texto, desse capítulo, o Camilo, depois de feito todas essas abordagens, ele diz, e qual é a solução, então? Né?
Como é que nós fazemos isso? Ele diz no texto, torna-se importante, nestes tempos de desbragados tormentos psíquicos, de múltiplos matizes, que a vida seja ajustada ao Cristo, sem perda de tempo. Sem perda de tempo. É esse o remédio. Ajustar a Jesus de Nazaré. E no final ele diz, apenas com a utilização expressa de tais recursos do Evangelho, poderá o homem definitivamente, olha que força tem essa palavra, libertar-se das tormentas, que de maneira diversa confirmam que saúde e paz, alegria e formosura, somente no amor serão conquistados, à luz do Evangelho de Jesus. Então está em minhas mãos, mais do que nunca está em minhas mãos fazer esse trabalho. Está comigo. Na hora que eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, fizer a leitura diária, fazer o Evangelho no lar, ir lá ouvir a palestra, tomar o passe, participar dos estudos, vincular minha boa leitura, fazer a minha reflexão sobre o que realmente eu sou, para onde eu quero ir, isso tem um valor muito grande, muito remédio. Eu vejo as pessoas, eu estou tomando ansiolítico, imagina. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, aplique a você, respire fundo e diga, eu vou mudar isso. Vai se libertando dessas amarras que as pessoas colocam na gente, esses pesos que as pessoas passam dos seus problemas para nós. Vai deixando cada um levar o seu, viva com seus problemas, resolva-os, atenda a pessoa que precisa, oriente-a, mas não fique com o problema sofrendo por pessoas, por questões de política, esportiva, por bate-boca em mídia social. O fulano falou isso, falou aquilo, eu sou do time desse. Sai dessa questão toda, sai desse frafru generalizado, viva a sua intimidade com paz, crie em você a paz, mesmo que isto custe alguns amigos, mesmo que isso custe algumas pessoas que vão achar que você está diferente, você está estranho, não importa. Eu estou em paz, porque eu estou com o Evangelho de Jesus. Estou cansado como espírito de, depois de várias encarnações, estar fazendo a mesma coisa. Por que as pessoas estão cansadas? Por que as pessoas estão exaustas e não sabem de onde vem essa melancolia, essa ansiedade? Vem de estar cansada de fazer as mesmas coisas. Tem o mesmo padrão de comportamento. Então, gente, vamos lá. Vamos mudar o padrão. A hora é agora, aproveitando a transição. Venha estudar o Evangelho. Procure conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Vá lendo página a página, um textinho por dia, reflete, pensa. Acompanhe o nosso canal Refletindo com Emmanuel. Pega a série Fonte Viva, vai lendo na sequência. Dê-se o direito de ter sua meia hora, 1 hora por dia para cuidar da parte espiritual, para cuidar da física, importantíssimo. Academia, musculação, pilates, a corrida, a bicicleta, a natação, fantástico, maravilhoso. Mas há que ter que cuidar do espírito. E aí você vai perceber, nós vamos perceber que as perturbações da alma são muito menores do que a gente imagina. São criadas muitas vezes por a nossa persona, por nós mesmos. Jesus conosco sempre. Fiquemos em paz.